Olá, espero que vocês todos estejam bem. Nós vamos falar hoje sobre o objetivo da administração de materiais, a sua importância para a administração como um todo, estabelecendo alguns conceitos iniciais que são a base para o estudo dessa disciplina. Vamos a algumas considerações iniciais. A gente precisa entender quais são os objetivos da administração de materiais para estabelecer as bases que vão permitir o conhecimento dessa disciplina tão importante para a administração. Se nós tomarmos os balanços das empresas publicados nos principais jornais do país, como, por exemplo, a Gazeta Mercantil, o Valor Econômico, ou mesmo os jornais principais de cada capital, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, Gazeta do Povo, seja qual for, a gente vai perceber que os estoques são um componente fundamental dentro dos ativos dessas organizações. Representam um valor extremamente significativo em relação ao total de recursos aplicados pelas empresas. Para a gente poder entender um pouco como isso acontece, é necessário que a gente compreenda que as organizações utilizam recursos para poder gerar os seus produtos. Esses recursos são como, por exemplo, se nós formos fazer um bolo, nós vamos precisar de farinha, de ovos, de açúcar, sal, panelas, formas, fogão, etc. E que se cada um de nós receber os mesmos ingredientes, a mesma receita, e for fazer o bolo, nós fatalmente não teremos um bolo exatamente igual ao final do processo. Por que isso acontece? As organizações utilizam recursos. Estes recursos são recursos oriundos de quem? Dos fornecedores. Basicamente, esses recursos podem ser classificados em recursos financeiros, ou seja, o dinheiro utilizado pela organização para financiar a aquisição dos demais recursos, recursos materiais, entendidos como as matérias-primas, os materiais auxiliares, como embalagens, fita para fechar uma caixa, cola, etc. Os recursos humanos, ou seja, as pessoas que vão fazer a organização funcionar, os processos acontecerem. Os recursos energéticos, ou seja, a energia consumida, e que é hoje uma das preocupações muito grandes das organizações. Os chamados recursos tecnológicos, ou seja, os computadores, os softwares que serão utilizados, os equipamentos, as máquinas produtivas em si, e facilidades. O que são as facilidades? As facilidades é uma tradução da expressão do inglês facilities, que na indústria a gente se refere a facilidades como sendo as instalações de gases, as instalações de ar comprimido, ou seja, recursos adicionais que suportam o processo produtivo. Vamos imaginar, no nosso exemplo do bolo, quais seriam os nossos recursos? Bom, o recurso humano seria a pessoa que vai fazer esse bolo, a farinha, o ovo, o açúcar, a gordura, seriam as matérias-primas e os insumos. A forma do bolo, o fogão, a bancada da pia ou a mesa seriam os equipamentos. A receita seria o processo, seria a tecnologia, né? Claro, a energia elétrica do forno ou a energia do gás no fogão. E todos esses recursos depois vão ser o quê? Esses recursos entram na etapa seguinte, que é a etapa de processo. O processo em si, ele equivaleria, no caso da nossa receita, no nosso bolo, ele equivaleria à receita. Ou seja, a forma como eu vou combinar os recursos à disposição. Vou pegar os ingredientes do bolo, misturá-los, combiná-los para gerar um produto final. A saída, depois de processados, a saída para as organizações, qual que é? A saída é exatamente aquilo que a gente chama genericamente de produto.